Nós vamos abrir as nossas Bíblias para uma breve meditação. Abramos a Bíblia em Salmo, capítulo 84, leremos versículos 4, 5, 6 e 7. Salmo 84, do versículo 4 até o 7º, eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Que os amados fiquem de pé, em reverência à santa e bendita palavra de Cristo, para ouvirmos a palavra do nosso amado Jesus. Diz o texto bíblico: felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, eles verão o Deus dos deuses em Sião. Amém? Senhor, muito obrigado pela palavra, Pai. Que Tu venhas falar ao nosso coração nessa noite, trazendo-nos a revelação necessária, para que nós possamos seguir em frente. Oh Deus, felizes contigo, passarmos por sobre as dificuldades, abraçando, Senhor, a Tua vontade e deixando-nos mover pelo Teu santo e bendito Espírito. Senhor, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, essa história inicia-se ainda no Éden. Na verdade, todas as coisas iniciam-se no Éden. Quando nós olhamos para o ser humano, quando você olha para si mesmo, talvez entre em cena uma série de questionamentos. Talvez a tua mente ela ande a 120 km por hora. Tantos questionamentos. Aí você passa a perguntar: por que isso, por que aquilo? Porque minha vida é assim, porque minha vida é desse jeito, porque as coisas parecem que não dão certo, por isso ou por aquilo, enfim. E por fim, irmãos, nós perdemos a paz, perdemos a alegria e entramos num estado terrível, um estado em que geralmente a murmuração aparece, os problemas ficam em evidências, parece que tudo está perdido, que não tem mais solução. Eis aí o estado natural do ser humano. Como eu disse inicialmente, tudo isso iniciou lá no Éden. Haja vista que o Senhor não nos criou para vivermos cheios de problemas. O Senhor te criou para que você tivesse uma vida feliz, alegre, sorridente. Ainda é possível isto quando nós olhamos hoje, em nossos dias, para Cristo e nos deixamos espelhar nele. A nossa vida toma um rumo diferente. Mas voltando ao Éden, irmãos, nós vemos que o Senhor criou o homem, criou Adão, criou Eva, o Senhor os criou à sua imagem. Veja que maravilha. O Eterno desejava, irmãos, que aquele casal, que aquelas pessoas iniciais na história da humanidade, que eles fossem obedientes, que olhasse, que fixasse seu olhar somente no Criador, que não olhasse para a esquerda nem para a direita, que não se deixasse levar por argumentos, não se deixasse levar talvez por situações as mais diversas que certamente surgiriam e surgiram. O Senhor os criou para que eles pudessem estar com seus olhos fixos no Senhor, olhando para o Senhor sempre. Eis aí o objetivo do Senhor, eis aí o propósito de Deus na criação do homem. Seriam uma raça feliz, alegre, em comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, uma raça eterna. Haja vista que a morte não reinaria, todos viveriam eternamente. No entanto, amados, nós vemos que, eu posso dizer, que nós vivemos a exemplo deles. Eles tiraram os olhos de Deus.
Aquele primeiro casal parou de olhar para o Senhor. Eles deram ouvidos aos argumentos, os muitos argumentos que hoje também estão presentes em nosso dia a dia. Eles deram ouvidos aos argumentos da cobra. Eis aí o diabo, que hoje também está presente. Eis aí o diabo, amados, que chega até aquele casal e diz: não é por aí. Olha para o meu conselho, porque o meu conselho é melhor. Porque aquilo que eu tenho para revelar a vocês é melhor. Não olhe para Deus, porque Ele não sabe muito bem o que faz. Ele esconde coisas de vocês. Esse Deus, Ele não é legal com vocês, escondeu determinadas coisas, não revelou a vocês uma série de situações. Mas eu estou aqui para ajudá-los a descobrir aquilo que Deus não os revelou. E o ser humano, irmãos, como sempre, já lá no início, muito curioso, querendo sempre um pouco mais, ouviu a cobra, ouviu a serpente, deu ouvidos aos argumentos de Satanás, e eis aí o início da derrota da humanidade. Eis aí o início, irmãos, a partir do momento que aquele casal deram ouvidos a Satanás. Eles perderam de vista Deus. O Senhor saiu de cena para eles. Deus ficou à margem. E a situação produziu resultados terrivelmente terríveis. Resultados terríveis. A Bíblia diz que eles pecaram, foram expulsos do Éden, e esta consequência dos seus atos alcançou e tem alcançado e há de alcançar toda a humanidade pelos séculos dos séculos. Enquanto Jesus não voltar, estamos debaixo, de certa forma, da égide do pecado. O pecado está sobre nós, é uma luta contínua contra o pecado. Nós temos que batalhar contra o pecado, porque o pecado é atraente, o pecado é legal, o pecado é bonito, o pecado é gostoso, o pecado é charmoso, o pecado, enfim, é cheio de qualidades. E esse o porquê que as pessoas pecam. Porque o pecado não é ruim, mas as consequências são terríveis, são terríveis. No momento o pecado é prazeroso. Os adúlteros têm prazer naquilo que fazem. Os que bebem têm prazer na bebida. Os mentirosos na mentira, e vai por aí. Eis a realidade. Pecam por prazer. No entanto, as consequências são terríveis. E chegou o momento, amados, em que o salmista olha para Deus. E ele entende que o Senhor pode mudar a sua sorte. Ele sabia que havia nascido em pecado, que havia herdado o pecado original do primeiro casal. Ele sabia que estava num estado difícil. No entanto, amados, o salmista olha, os filhos de Corá, olham para o Senhor e entendem que Deus pode mudar as suas vidas. E nessa noite eu quero chamá-los a atenção exatamente para isto. Que o primeiro casal errou, pecaram, instituiu o pecado no meio da humanidade, e a consequência é a morte. No entanto, os filhos de Corá, eles conseguiram olhar além da situação que os cercava, que os envolvia. Diz a palavra no versículo 4, ouçam: felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Oh glórias, aleluias.
Eis aí, amados, a fórmula simples da felicidade. As coisas do Senhor, irmãos, elas são complicadas, porque os homens as complicaram. A tal da teologia veio para complicar a vida do ser humano. Mas quando você ouve a palavra, lê a palavra, no mover do Espírito de Deus, você há de ver a simplicidade da revelação do Senhor para as nossas vidas. E nesse texto, os filhos de Corá, eles de uma forma muito simples, mostram onde está a alegria, a felicidade. E qual é a fórmula? Simples, não é? Mais uma vez, na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, Salmo 84, versículo 4. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. É preciso entender um detalhe. Quando eu abri essa palavra, eu fiz referência ao primeiro casal lá no Éden, nos atos iniciais da humanidade, na história inicial da humanidade. E nós vemos que eles tiraram os olhos de Deus. Eles pararam de olhar para o Senhor. Eles olharam para a situação, para os argumentos da serpente. Nesse texto, o Espírito Santo do Senhor chama-nos a atenção através dos filhos de Coré ou de Corá. Duas formas de escrever estão corretas. E eles dizem para nós que é preciso voltar o olhar para Deus. Não apenas o olhar, mas todo o coração para o Senhor. E a partir do momento que nós tiramos o nosso olhar, entenda olhar como coração, preocupações, desejos, o envolver-se com o problema, o envolver-se com as situações difíceis. Quando você consegue separar, fazer uma separação entre essas situações e aquilo que é de Deus, e é isso que o salmista chama-nos a atenção. Felizes são os que moram na tua casa. Estes deixam tudo para trás e passam a morar na casa do Senhor. Simples assim. Mas pastor, eu vou trazer minha cama para a igreja, vou morar aqui dentro. Eu quero morar aqui dentro. Não, não é assim. Esse morar na casa do Senhor nada mais é do que você acessar a presença de Deus, passar a viver a vontade do Senhor, andar com Deus, amar o Senhor, tê-lo como Salvador da sua vida, ou vivenciá-lo a cada instante, a cada minuto. Eis a verdade do Senhor para as nossas almas. Portanto, se a tua vida está perturbada, quem não tem a vida perturbada ultimamente, não é? É difícil não termos. Meu Senhor, parece que as perturbações, elas fazem parece que as perturbações fazem questão de nos acompanhar. Eu concluo que elas acham que são amigas da gente e quer andar conosco. Nós temos que fugir dessa situação, fugir deste meio, dessa atmosfera terrível e habitar na casa do Senhor. Os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Irmãos, eis como devemos agir para que possamos passar por sobre as dificuldades, pelos problemas. Não adianta você viver uma vida aparente, mas tem que sair do teu lugar. Tem que correr para Deus, morar com o Senhor, como eu disse, não é estar com a sua casa, a sua cama aqui dentro, mas sim é estar continuamente na presença de Deus, acordar com o Senhor, passar o dia com Deus, viver com o Senhor, dormir com Deus, é isso que Deus quer de cada um de nós. E ainda, sempre cantando louvores a ti. Ou seja, aqueles que habitam, que moram na casa do Senhor,
tem na sua boca a alegria de louvá-lo, de adorá-lo continuamente. Era isso que fazia Adão e Eva nos tempos em que estiveram no Éden antes do pecado. Às vezes nós achamos que Deus criou Adão e Eva hoje e na semana que vem, sei lá, 7 dias depois, uma semana depois, eles pecaram. Mas a Bíblia não nos dá a entender desta forma. É provável que eles viveram muito tempo na presença do Senhor, até acostumarem com a presença de Satanás. Eis aí o grande mal, acostumar com o diabo, porque ele vai soprando cada dia um pouco de mentira, um pouco de situações, e vai, de certa forma, convencendo as pessoas que Deus não é tão bom. Nós temos que fechar a porta. Amém? No versículo 5, diz a palavra: felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Oh, glórias! Qual a segunda situação, qual a segunda atitude? O salmista diz: felizes são aqueles que de ti recebem forças. É preciso entender, irmãos, que a nossa força não vem do meio no qual nós estamos. A nossa força não vem de um coach que hoje está tão na moda por aí, dos pensamentos positivos, da ideia de deixar-se guiar por alguém, por um pastor, um apóstolo, um bispo, um padre. Não é nessas situações, claro, que se o homem é de Deus, se é servo do Senhor, há de nos auxiliar na caminhada, com certeza, isto é uma verdade. No entanto, diz a palavra, diz o salmista: felizes são aqueles que de ti. Quem é de ti? Quem é o ti? É Deus. Felizes são aqueles que recebem de Deus forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Vê a fonte da nossa força, a fonte da nossa felicidade, a fonte da nossa alegria? Deus. Com isto, irmãos, nós concluímos o seguinte: só é possível recebermos de Deus a bênção, só é possível recebermos de Deus a alegria, a felicidade, aquilo que tanto desejamos para a nossa existência, para a nossa vida, quando estamos com o nosso coração aberto para Ele. Entenda coração como mente. A palavra de Deus sempre cita o coração, mas o coração é apenas uma figura de linguagem. É aqui dentro. Deus precisa habitar a tua mente, dominar os teus pensamentos, dominar os teus planos. Você quer ver, quer sentir o agir de Deus na tua existência? Você quer ver a glória de Deus manifestar-se na tua vida? Encha a tua mente, teu coração, com a palavra de Deus, com aquilo que é agradável ao amado de nossas almas. A partir do momento que nós entendemos isso, a nossa vida será transformada de uma forma intensa, de uma forma verdadeira, porque nós vamos sair daquele mundinho que muitas vezes nos prendem. Meu Deus, qual é o mundo que tem prendido você? O mundo das dificuldades, dos problemas, o mundo, quem sabe, dos vícios, dos prazeres, das mentiras. Qual é o mundo que tem prendido você, que te serve? A partir do momento que nós rompemos com esse mundinho que muitas vezes nós amamos e olhamos para o Todo-Poderoso, corremos para os seus pés. Diz a palavra, diz o salmista: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Em outras palavras, alegrei-me quando disseram-me, vamos louvar, vamos adorar,
vamos bendizer, vamos engrandecer, vamos glorificar, vamos viver Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. Oh, glórias! E o salmista com certeza não estava referindo-se exclusivamente ao templo, mas àquele que habitava no templo, o Todo-Poderoso. A alegria dele, com certeza, era estar na presença do amado. E eu quero com esta palavra chamá-lo a atenção. Abandone o teu mundinho, corra para a presença daquele que pode mudar a nossa sorte. No versículo 6, seguindo a palavra, Salmo capítulo 84, versículo 6, na versão NTLH, diz: quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Vê como são as coisas? Você vai passar pelo vale das lágrimas, das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis. Serás provado. Quem sabe há de doer na tua carne. Quem sabe haverá perdas na tua vida. Quem sabe você há de sofrer. Enfim, afinal de contas, é o vale das lágrimas. E quando nós passamos por ele, diz a palavra, as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Entendam como primeiras chuvas o agir de Deus na vida daquele que mesmo em meio às lágrimas, aos problemas, às dificuldades, não perderam Deus de vista. É desta forma, irmãos. Mas interessante que nós não podemos nos deter apenas em ouvir, porque nesses últimos tempos nós temos ouvido demais. São muitas vozes. Quantas vozes? Quantas vozes? E às vezes nós apenas ouvimos, mas não andamos para atravessar o vale das lágrimas. Não andamos. Ficamos ali sentados, curtindo o momento. É o meu momento de sofrimento. Aí entra, infelizmente, uma coisa puxa a outra, porque o Senhor não está no vale das lágrimas. Ele permite que você passe, mas não que você fique lá. E a partir do momento que as pessoas sentam e ficam só olhando, elas verão que o inimigo há de mover, e a mente passa a encher-se com tudo aquilo que toca na glória do Senhor. Aí você passa a olhar para si mesmo e diz: mas eu não mereço isso, eu sou uma pessoa legal, porque Deus me permite, porque Deus permite isto. Será que o Senhor não está vendo que eu não mereço isso? Entra a murmuração. Logo na sequência da murmuração, um grau a mais. Deus está nem aí para mim, esse Deus não existe mesmo, está com nada esse Deus, eu vou enfiar a cara nos problemas, eu vou afogar minhas mágoas, como dizem por aí, vou afogar minhas mágoas na bebida, nas drogas, vou encher minha cabeça de tudo para que eu esqueça as dificuldades. E ao invés de você atravessar o vale das lágrimas, você há de mergulhar nas lamas do vale das lágrimas. Veja como são as coisas. Mas se você, no meio das tuas provações, das tuas dificuldades, se você olhar para o Senhor, levantar o cabeção, fixar Deus no horizonte, tê-lo como meta, eu vou passar, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor há de dar minha vitória, eu vencerei, o Senhor há de restituir aquilo que é meu. Claro,
Você é ateu? Olhando pelo aspecto que Deus te concedeu, o Senhor há de mover na tua vida. E o versículo 6 finaliza dizendo: as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Você está no vale de lágrimas? Você está mergulhado nas lamas dos problemas? Persevera, siga, porque o Senhor mudará a tua sorte, Ele te abençoará, Ele te envolverá. É preciso entender, irmãos, que não há causa que seja suficientemente grande ou impossível para que o nosso amado não resolva. Eu entendo que a situação mais difícil é a da morte. Morreu, já era, fazer o quê? O Senhor tira da cova, o Senhor ressuscita. Portanto, não há impossíveis para o amado de nossas almas. E finalizando esta palavra, quero chamá-lo a atenção para o versículo 7. Salmo capítulo 84, versículo 7. Mas vamos ler do versículo 4 até o 7, para fixarmos a palavra em nossos corações. Diz os filhos de Corá: felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. E no versículo 7, e enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, eles verão o Deus dos deuses em Sião. Oh glórias! Irmãos, como é maravilhoso esta palavra, como é profundo esta palavra, quão grande a revelação do Senhor, e melhor, está aqui diante de nossos olhos. Você não precisa de um compêndio teológico para entendê-la, você não precisa de um pastor renomado para explicá-la, você não precisa de ninguém, apenas lê-la e deixar o Espírito de Deus mover. Vê como é simples? Extremamente simples, amados. E no versículo 7, o salmista diz: enquanto vão indo. Mas quem é esses que vão indo? Aqueles que passaram pelo vale de lágrimas. Olha só, eles passaram pelo vale das lágrimas. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Porque é assim que Deus faz na vida da gente, irmãos. O Senhor, amados, Ele pega o caído, aquele que está triste, abatido, sem forças, Ele os coloca de pé e vai aumentando-lhes a força. E esse aumentar a força é no crescimento da comunhão com o Senhor, porque quanto mais nós nos aproximamos do Eterno, vamos alcançando dele a perfeição, a maturidade, até chegarmos, como diz o apóstolo, à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. A força deles vai aumentando, o Senhor vai restituindo a tua força, ou dando-lhe forças, e o teu coração vai batendo mais forte, alegre com o Todo-Poderoso. O Senhor vai resolvendo as tuas causas, o Senhor há de tomar as tuas causas em suas mãos, e há de dirigi-lo de uma forma segura, para que você possa ver que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Mas é preciso, nós não podemos esquecer esse detalhe, é preciso fazermos alguma coisa. Eu não posso, irmãos, e isso é um grande equívoco desses últimos tempos, eu não posso apenas querer a bênção de Deus, mas eu tenho que me oferecer ao Senhor. É preciso entender,
voltando um pouco no Éden, quando Adão e Eva ouviram a Satanás, eles com certeza tiraram os olhos, pararam de olhar para Deus e fixaram o seu olhar em Satanás. Terrível, não é? Eles pararam de olhar para Deus, fixaram seu olhar, entenda olhar como atenção, a sua atenção em Satanás. Deram ouvidos à palavra de Satanás. Satanás falou para eles coisas que eles queriam ouvir, que despertou nos seus corações curiosidade, desejo de saber mais. Deus realmente está errado, está nos escondendo alguma coisa, Deus não está sendo legal conosco. Ou seja, eles criaram uma inimizade com Deus. Eles tornaram-se inimigos de Deus. Essa inimizade perpetuou-se na humanidade. A inimizade, fruto do pecado, o pecado da desobediência, perpetuou-se na humanidade. E chegou a você, chegou a mim. Diz a palavra que todos nós nascemos em pecado. Não existe sobre a face da terra um homem que não tenha nascido em pecado, ou há de nascer que não nasça em pecado, exceto Jesus. Amados, eis a situação. Nós, portanto, somos, de certa forma, inimigos, aqueles que já entenderam essa mensagem, inimigos que foram reconciliados, tiveram seus pecados perdoados, foram reconciliados com o Senhor. Deus os recebeu como filho. No entanto, amados, aqueles que ainda não reconciliaram-se com o Todo-Poderoso estão numa situação ainda vigente, real, de inimizade com Deus, porque o pecado é mais importante do que a vontade do Senhor. E a partir do momento que o pecado é mais importante, essas pessoas ainda não estão olhando para o Senhor como Senhor de suas vidas, e não estão debaixo, presta atenção, da graça, a ponto de Deus olhar para eles e abençoá-los nos seus pedidos, nos seus clamores, porque eles estão de certa forma acolhendo aquilo que desejam para si, ainda negam o Todo-Poderoso. E é preciso não continuar como Adão e Eva, mas estarmos na presença do Senhor e buscarmos dele o perdão para os nossos pecados. A partir desse momento, o Senhor há de aumentar a nossa força. Versículo 7. E eles verão o Deus dos deuses. Nós vamos enxergar Deus acima de todas as coisas, porque Deus há de manifestar-se a nós, e os nossos olhos hão de serem descortinados, e veremos a glória do Todo-Poderoso. E é neste momento que o Senhor há de manifestar-se a nós, tomar a nossa causa nas suas mãos e fazer grandes milagres, grandes coisas na nossa existência. Amém? Tudo depende de ações, de atitudes. A nossa vida com o Senhor é marcada por atitudes, por ações. E a partir do momento que essas ações, elas são voltadas para satisfazer a vontade de Deus na nossa vida, nós vamos experimentar o agir do Senhor com profundidade, com grandeza na nossa vida. Oh glórias! Se você precisa da bênção de Deus, considere esta palavra no teu coração. Se você necessita da libertação, da restauração, da cura, de um milagre, de algo impossível, considere estes princípios que foram expostos em teu coração, em tua mente, e os pratique, e verá que o Senhor é fiel, o nosso Deus é o Deus da palavra. Oh glórias! Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela palavra, Pai, pela revelação da palavra, e eu quero clamar que Tu venhas guardá-la em nosso coração, para que a cada instante, a cada minuto, possamos viver segundo a Tua vontade,
e que assim possamos experimentar, Senhor, do teu cuidado, do teu zelo, da tua manifestação sobre o nosso viver. Senhor, fala conosco, orienta-nos, dirija-nos, é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Aleluias, amém. Amém? Deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus, Ele tem grandes coisas para as nossas almas. Creia nisso. Mensagem 1196.